Bom dia a todos. Estamos aqui novamente no domingo de manhã, conforme combinamos, conforme o nosso calendário, a nossa agenda. Bom dia, Breno. Tudo bem, Breno? Estamos na nossa agenda dos Cafés com Leni. Hoje, dia 30 de maio, nós vamos conversar com a Academia Luverdense de Letras, uma das acadêmicas, membros da Academia Luverdense de Letras, que é Marisa Giacometto. Eu quero iniciar, então, sempre informando que eu sou a escritora Leni Ziliotto. Esse programa Café com Leni, ele iniciou em 2019, em Sinop, que eu projetei essa proposta de nós nos sentarmos em cafés, uma vez por mês, no final da tarde, às vezes era durante a semana, às vezes era aos sábados, mas nós sentávamos em um café e com amigos, conhecidos, colegas, e nós conversávamos sobre leitura, literatura, e eu apresentava os meus livros. Como escritora, então, foi uma forma que eu encontrei de apresentar as minhas obras. Também depois eu ampliei esse Café com Leni para outros municípios. Eu já havia feito um Café com Leni em Vera, em Lucas do Rio Verde. Quando nós estávamos organizando Café com Leni em Cuiabá, veio a pandemia e eu transferi os Cafés com Leni para a internet, online, como muitos processos de trabalhos eles passaram para o online, então eu também levei Café com Leni para a internet e comecei a apresentar os meus livros. Findo a apresentação de todos os meus livros, Keila, bom dia, Victor, bom dia, Marisa já entrou, já vou chamar você, Marisa. Eu passei então a convidar outras pessoas desse nicho da área literária para conversarmos, continuarmos o bate-papo sobre leitura, literatura. E morando em Lucas do Rio Verde desde janeiro desse ano de 2021, eu conheci a Academia Luverdense de Letras, seus acadêmicos, e fiz o convite para a presidente, a Maria Claro de Souza, que foi a primeira das entrevistadas, e ela, conversando com os seus acadêmicos da Academia Luverdense de Letras, aceitaram o convite de nós, um acadêmico por domingo, se apresentar as suas obras e apresentar a Academia Luverdense de Letras para quem acompanha o programa Café com Leni. Obviamente que eles têm um programa já bem intenso, né, de conhecimento da academia, estão com projetos bacanas agora para outubro, e que quem ficar ligado na programação cultural da região, principalmente de Lucas do Rio Verde, ficará sabendo. A importância que tem de nós trazermos para o público, e principalmente o público leitor, escritores que compõem agremiações como academias, federações, associações, enfim, para vocês entenderem a importância que isso tem. Então, agora nós estamos com... Deixa eu botar os óculos aqui para ver quem está entrando ali. Maria Lima, Belone, obrigada, bom dia. Keila, obrigada, bom dia. O Breno já está perguntando, está tudo certo para publicar o livro? Minhas ilustrações ficaram boas? Breno, deixa eu te dizer que eu amei. Esse livro vai bombar pelas suas ilustrações. O Breno é um menino de 12 anos lá de Sinop, que ele está ilustrando um livro meu e vocês saberão, é um dos meus novos projetos. Mas retomando o assunto sobre as agremiações literárias, é importante porque todo nicho dos artistas, eles são desafiadores, então é um desafio muito grande para todos nós, e principalmente da área das letras, que nós sabemos, nós precisamos ter uma outra... Oi, Luciana, obrigada, Lu, bom dia, Luciana, minha irmã lá de Passo Fundo. E nós precisamos juntar forças, como a gente sempre diz entre nós, juntos somos mais fortes. Eu, Leni, escritora Leni Ziliotto, eu faço parte da Academia Sinopense de Ciências e Letras, da Academia de Letras da América Latina, da Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul, e esse mês eu tomei posse, fundamos, né, a Academia de São Pedro da Aldeia, do Rio de Janeiro.
faço parte também da Federação Internacional dos Acadêmicos de Ciências, Letras e Artes, da Associação Gaúcha dos Escritores Independentes e da Associação Internacional dos Escritores e Artistas, a Literarte. Então, essas são as agremiações que eu faço parte. E eu quero aqui fazer uma reflexão antes de chamar a nossa convidada, que é a Marisa Jacometto, da Academia Luverdense de Letras, para nós conversarmos sobre a trajetória profissional e as obras dela. Eu quero fazer uma reflexão inicial sobre a nossa situação, a situação atual do mundo, na verdade, e que é, como eu falei no início, é o que nos trouxe para a internet, que é a pandemia. Eu proponho um momento, eu não vou dizer um minuto para eu não ficar marcando, mas um momento, eu quero pedir a todos se concentrarem e elevarem o pensamento a Deus, a quem nós tenhamos fé, e fazer um momento de silêncio para um rotariano. Eu era do Rotary Club de Sinop Tarumã, morando em Lucas do Rio Verde. Eu sou do Rotary Club de Lucas do Rio Verde, e ontem faleceu um rotariano, um radialista, Demétrio, que eu sinto muito. É lamentável essas perdas que as famílias estão tendo. Então, que Deus conforte a família. E também nas academias, eu digo assim, hoje eu estou duplamente em luto, porque por esse nosso colega rotariano, e também pela Academia Sinopense de Ciências e Letras. O número 1, a cadeira número 1 da primeira academia que eu fiz parte, que é a Academia Sinopense de Ciências e Letras, o professor Irineu Jäger, que eu acredito que aqui em Lucas também muita gente o conheça, porque ele foi professor da Unemat, ele deve ter sido professor de muitas pessoas. Ontem à noite faleceu a esposa dele, a dona Isabela, ela também foi professora, Isabela, mas não foi de Covid, ela tinha câncer na coluna. Então, hoje eu estou, digamos assim, eu recebi a notícia do luto do clube, Rotary Clube de Lucas do Rio Verde, e da Academia Sinopense de Ciências e Letras. Então, eu quero propor que nós elevemos o nosso pensamento e fiquemos um momento em silêncio por essas duas pessoas queridas, das quais eu conheço, faço parte das agremiações onde elas também faziam. Pelo professor Irineu, que Deus conforte o seu coração, a sua família, que acolha na luz a dona Isabela e que acolha na luz também o Demétrio e que console e conforte a família dele. Muito bem. Então, que Deus esteja conosco também nessa conversa com a Marisa. E eu agora vou chamar a Marisa, eu vi que ela entrou. E aqui agora eu vou fazer o convite para a Marisa entrar e nós conversarmos. Está bem? Vamos buscar aqui a Marisa Jacometto. Convites para Marisa. Marisa, estou enviando o convite para você. Se você aceitar, nós estaremos as duas na tela para nós conversarmos sobre a sua trajetória profissional, literária. Você recebeu o convite, Marisa? Tudo certo? Olá, bom dia, querida. Bom dia. Tudo jóia? Estou bem, e você? Que bom. Eu digo assim, um pouco triste hoje, né? Porque eu digo, ontem à noite eu recebi essas duas notícias muito tristes, né, do Demétrio aqui de Lucas, que ele era radialista e ele fazia parte do Rotary Club, e também da esposa do professor Irineu. Ele é a cadeira número 1 da Academia Sinopense de Ciências e Letras, ele foi um dos fundadores. Quando ele era presidente foi quando eu assumi, quer dizer, ele que me deu posse, ele que colocou a pelerina em mim. E eu digo assim, como o meu filho ele está também com suspeita, ele está em tratamento, mas está com suspeita de Covid, não seria nem prudente eu ir ao velório da dona Isabela por ele, né, pelas pessoas. Então, eu fiz esse convite de nós fazermos esse momento de reflexão que
é um momento de reflexão, é triste, é um momento triste, digo, são momentos tristes, mas que não vai tirar o brilho da nossa entrevista hoje, Marisa, porque eu acredito que nós, mais do que tudo, nós precisamos manter o ânimo, a esperança e seguir a nossa vida fazendo sempre o melhor, e até por isso, né? Por essas pessoas que estão passando por esses momentos, merecem sempre o nosso melhor. Então, essa nossa live hoje dedicada a esse sentimento, né, de nós fazermos sempre o melhor possível, para que vale a pena a vida de cada um. Então, bom dia, Marisa. Bom dia. Bom dia a todos. Eu vou ler para vocês o mini currículo aqui, porque ele é extenso. Vou ler um pouquinho do que é a Marisa para apresentá-la, e depois a Marisa vai, na sequência, Marisa, você pode continuar se apresentando, falando mais um pouquinho de você, que não está aqui no seu currículo profissional, falar um pouquinho de você, Marisa Pessoa, se você tem filho, se você é casada, quanto tempo você está em Lucas, se você nasceu em Lucas, enfim, para as pessoas saberem quem é Marisa Giacometto, né, na nossa essência humana, que todos nós gostamos de saber quem é a pessoa. Então, vamos lá. Marisa Cláudia Giacometto Durante, doutora em Educação com foco em desenvolvimento humano, cognitivo e comportamental. Atua há mais de 34 anos no mercado de trabalho, os quais 29 anos dedicados ao desenvolvimento humano, especificamente aprendizagem cognitiva e comportamental. É graduada em Administração, Psicopedagogia, especialista em Planejamento Estratégico, MBA em Gestão de Negócios, mestre e doutora em Educação, habilitada para aplicação de Outdoor Training, níveis básico, intermediário e extremo. Consultora e assessora em desenvolvimento humano, aprendizagem cognitiva comportamental, atendendo na área clínica empresarial. Nesses 29 anos, gerou impacto que transformou positivamente a vida de milhares de pessoas, auxiliando no desenvolvimento pessoal e profissional. Essa sua expertise, mais do que nunca, um momento ímpar, né, que as pessoas estão precisando muito essa sua habilitação toda e o seu trabalho. As obras que a Marisa tem publicadas são Relações Interpessoais no Ambiente de Trabalho, Inclusão Excludente, isso eu achei interessante, Inclusão Excludente, Análise da Ideologia do Programa de Cotas para o Ensino Superior no Brasil, é coautora de Enfoques Epistemológicos na Formação Docente, Conhecimento e Saberes da Psicologia Clínica Institucional e Tópicos em Administração. Publicou também Temas Emergentes e Urgentes em Administração, livro em parceria com formandos em administração da Faculdade La Salle, aqui em Lucas do Rio Verde, e vários artigos publicados em mais de 55 países na área do desenvolvimento humano. Então, gente, linda que está aqui conosco hoje de manhã. Nós temos uma pessoa com um currículo consistente, né, na sua área, vocês ouviram. E agora, antes dela terminar, começar a se apresentar, quero agradecer novamente a Jéssica, que entrou, muito obrigado. Eu vi que entrou a Vera, que também Vera Carpenedo, ela é da Academia Luverdense de Letras, será uma das nossas entrevistadas. Se eu não me engano, a Vera é dia 6 de junho, eu acho. Matheus, muito obrigada. Pessoal que tem o apelido, eu não vou saber o que é, mas tem uma consultora aqui, deve ser uma empresa. Graziela, muito obrigado. Lega, muito obrigado. Luciane Lazei, muito obrigado. Enfim, nós temos muita gente aqui assistindo. Você, Marisa. Então, além desse seu currículo profissional e acadêmico, que mais que é a Marisa? Quem mais é a Marisa? A palavra é sua, querida. Bom, primeiramente, bom dia para a Leni, bom dia a todos que acessaram essa nossa conversa.
Obrigada por essa oportunidade, por esse convite, né? E como é um café com Leni, respeitando o horário, estou tomando o meu café Ai, aqui. eu não acredito que você trouxe o café. Então, vou fazer um brinde ali, ó. Um Tchim-tchim. brinde, tchim-tchim, A para minha, o a seu minha, café. as minhas irmãs, elas gostam de fazer print. Luciana, vai aí, levanta sua xícara, Marisa. Alguém faz um print aí. Quem enviar um print desse café aqui, eu prometo que eu envio um livro meu. Obrigada. Ai, que Muito bom. Obrigada, Marisa, pela homenagem ao Café com Leni. Obrigada, querida. bem. E quero aproveitar também o momento, externar os meus sentimentos, né, de pesar a essas duas famílias, porque realmente nós vivemos um momento muito difícil e precisa, né, essas famílias viver esse luto. Então, meus sentimentos mais profundos a elas, né? Bom, Lene, esse é um momento muito especial. Então, para falar um pouquinho da Marisa, eu vou, até como uma forma de mostrar para muitos jovens, muitas pessoas que às vezes dizem: ah, mas eu não tenho condições de escrever ou disso ou daquilo. Então, eu quero contar rapidamente a Marisa, né? Eu sou filha de João Jacometo Sobrinho e de Meire Aparecida Costa Curta Jacometo. Eu nasci numa cidade do interior do estado de São Paulo, né, em Presidente Prudente, que talvez muitos conheçam. E o meu pai, ele sempre foi da agricultura, tá? Mas naquela época, o meu pai só estudou até a quarta série e a minha mãe só estudou até a sétima série. Naquela época era série, não era ano, né? Eu tenho três irmãs, eu sou a irmã mais velha, eu tenho a minha irmã Margarete, tenho a minha irmã Joyce. E naquela época, quando eu nasci, eu morava no sítio, morei no sítio até os 11 anos. E daquelas famílias onde tinha no centro a casa dos meus avós paternos, e conforme os filhos iam se casando, ia fazendo a casa ao redor, né? Como o Bem, meu pai é de uma família de 14 irmãos, e o meu pai acho que é o quarto filho, se eu não me engano, quarto ou quinto, então morava ali ao redor da casa dos meus avós. E mesmo meu pai não tendo estudo e a minha mãe não tendo estudo, o que eles mais tinham a preocupação era que as filhas sim tivessem um estudo. Eu estudava na escola pública. E lá nos anos 70, nós não tínhamos o transporte que passava na porta da nossa casa para nos levar para a escola. Então, caminhava 5 quilômetros para ir, 5 quilômetros para voltar. E isso, aliado a tudo que o meu pai e a minha mãe nos dizia, nos fortalecia a realmente termos essa educação. Mas o que mais me incentivou? A educação formal, ela é extremamente importante, mas a educação que eu recebi dos meus pais, isso é o que fez a Marisa ter vontade de crescer, tá? Então, no ano de 1900 no dia 18 de março de 1994, eu me casei com o Mauro César Durante, então agreguei o meu sobrenome, né? No sim. dia 28 de julho de 1996, nasceu meu filho Leonardo Jacometo Durante. E no dia 28 de janeiro de 2016, nasceu meu neto, Yuki Leonardo Jacometo Durante. Né? Você tem um neto, então, já. Isso é uma bênção, querido. Tenho um neto de 5 anos, né? Eu Fofo. comecei a. Eu entrei no mercado de trabalho no dia 16 de março de 1986. Né? Então, eu tive oportunidade, nesses 34 anos, eu trabalhei em 3 empresas. A primeira empresa que eu trabalhei
eu fui bancária. E depois de bancária, eu fui convidada a trabalhar no ensino superior. Comecei como professora, depois de alguns meses assumi a coordenação do curso de administração e depois, no final daquele ano, eu já fui designada como diretora-geral da instituição. E aí eu atuei todos esses anos no ensino superior, com a graduação e pós-graduação. E no dia 31 de janeiro de 2020, então, eu me aposentei da educação, né? Hoje eu atuo em cursos de pós-graduação e eu tenho, então, o meu escritório, onde eu faço esse atendimento clínico e o atendimento empresarial. O gosto pela leitura sempre esteve presente em mim, né? E a escrita também. Eu tenho muito contato com a minha professora de língua portuguesa, porque ela acabou se tornando sogra da minha irmã mais nova. E ainda quando nós conversamos, ela sempre me diz, né, o quanto orgulho ela tem, porque eu sempre gostei e sempre tive uma escrita razoavelmente boa. Olha. E tão interessante isso, porque o meu filho, Leonardo, ainda pequeno, como ele vivia fazendo leituras, ele pegava o livro de ponta cabeça, de trás para frente, né? E ele dizia, mãe, eu também estou lendo. E agora o meu neto, ele repete esse gesto, né? Ele repete esse gesto. Então, assim, a leitura, ela é muito incentivada dentro de casa. E a escrita é um treino diário, né? O convite da Maria Claro para fazer parte da Academia de Letras veio há mais de uma década. Mas eu disse, né, para ela, eu não sou da área de letras e eu admiro e gosto de poesia, mas eu não sou uma poetisa. Eu sou uma pesquisadora. Então, todas as minhas obras, elas não são baseadas no eu acho, mas elas são resultados de fundamentos científicos, de pesquisas científicas. Então, em uma conversa que nós tivemos até recente, há uns 40 dias, eu disse, o meu poema é de uma forma diferente, mas não deixa de ser uma poesia. Então, essa é a Marisa. Então, obrigada, Marisa. É uma literatura científica, né? A sua é uma literatura científica. Isso. Então, nós temos, assim, quando a gente fala literatura, pode parecer que seja, por exemplo, poema, contos, romances, isso é literatura. Mas a científica também é literatura. Por isso que as agremiações, elas abrem para a literatura, para as outras artes também, que é o caso da federação que eu faço parte. E, por exemplo, a de Sinop, ela já tem no seu nome, é a Academia Sinopense de Ciências e Letras. Então, lá nós temos os poetas, os contistas, os cronistas, os romancistas, e temos muitos professores da Unemat e da UFMT, que são cientistas e que têm suas produções acadêmicas, né, e científicas, que é o seu caso. E eu acredito assim, pelos títulos que eu li aqui, eu tenho curiosidade em conhecê-los todos, porque é uma literatura que você produziu, a sua solo e mais em parceria com outros cientistas aqui, que é uma literatura que contribui imensamente para o nosso crescimento pessoal. Como diz aqui na sua apresentação, o que você tem ajudado e feito a diferença na vida de muitas pessoas, isso que é importante para nós, e eu acho que nós estamos aqui com essa missão. E eu só quero fechar essa sua fala, que você trouxe a questão do incentivo à leitura em casa, desde criança, como você foi incentivado e incentiva seus filhos e netos, de também reforçar essa questão que é assim,
é na infância que a gente desenvolve esse hábito da leitura na pessoa. Então, você ter um ambiente literário ou ter alguém da família que gosta de ler, enfim, isso levar desde a criança essa vivência com o livro, com as letras, com a escrita é muito importante. E eu, a partir da última live, eu costumo usar também desse canal que nós temos e das pessoas que estão conosco agora, mas que depois também podem assistir, que não podem estar nesse momento aqui conosco, como fica gravado, indicar para as mamães que têm bebês, que têm crianças, que acompanhem o Instagram da Morgana Seco. Não sei se vocês já ouviram falar. A Morgana Seco é um casalzinho bem jovem, eles são de Porto Alegre e há 1 ano eles estão morando em Londres. Então eles têm uma bebezinha de 1 ano e pouco. E eles só postam no Instagram, tem no Instagram deles lá que vocês podem acompanhar, como esse casal incentiva a Alice, que é a filhinha deles, na leitura. Eu achei muito interessante, tanto que muitas experiências, assim, vivências que elas fazem, ela faz, eu mando para minha filha, porque a minha filha ela mora em Chapecó e ela tem 3. Eu tenho 5 netos, Marisa, eu tenho 2 aqui em Lucas, do Rio Verde, que é o Afonso e o André, eles estudam na La Salle, no Colégio La Salle, e eu tenho 3 netos que moram em Chapecó, que é o Davi com 7 anos, a Antonella, que já chamam ela de vovó Lene, bem ruivinho, cabelo ruivo, tem 5 anos, 4 para si vai fazer 5 anos, e tem o Afonso, que tem 2 anos, vai fazer 2 anos agora dia 10. Então, é uma idade em que essas mamães, esses papais, eles devem incentivar a leitura nessa fase. E também eu gosto muito de falar o nome de quem está nos acompanhando, porque é minimamente um carinho e um agradecimento para quem está aqui conosco num domingo de manhã. Alguns eu vou repetir, tá bom? Lisboa Gustavo, Jordan Ribeiro, Luciane Lassari, Gabriela Lodi, Tamira Ribeiro, Matheus Semili, Jéssica Fabres, a minha irmã Luciana lá de Passo Fundo, a Vera Carpenedo, Maria Lima Belloni, a Keila Crochê, ela deve fazer coisas lindas de crochê, porque está como Keila Crochê, o Júlia Lizardo, Liliane Barbosa Almeida, e deixei por último 2 pessoas, porque dessas 2 eu vou fazer um breve comentário. O Breno Breda é um menino de 12 anos da escola Regina Passes em Sinop, onde eu trabalhei por 6 anos na coordenação de projetos até dezembro de 2020. E lá dentro de uma escola você descobre talentos. Eu gostei do desenho desse menino e eu o convidei, desafiei ele a ilustrar um livro. Semana passada o pai dele enviou para mim os desenhos digitalizados, ficaram lindos e ele está bem ansioso para a gente lançar esse livro que ele ilustrou. Então, assim, abrir essas portas também para novos talentos junto com a nossa arte é uma das coisas que eu faço muito. Obrigada, Bredo, ele está sempre nas lives. E acabou de entrar também a Renata Aguilar, educadora, que vocês observam ali e podem ver, inclusive, o comentário dela. Já vi que muitas famílias que não leem e a professora a professora que é a grande incentivadora. Então, é realmente isso que ela está dizendo. Nas famílias onde não há esse incentivo, não há essa vivência da leitura, a função passa para a escola. Então, a importância que tem da escola quando recebe essa criança desde a educação infantil, claro, obviamente que a gente chama, lá na escola a gente chama diagnóstico, é identificar se em casa há esse incentivo, se há esse universo, e onde não há, isso passa para a escola, é muito importante. A Renata Aguilar, ela tem uma série de lives também, acho que ela tem não é bem como o seu, mas ela trabalha com educação. Também ela está fazendo umas lives bem interessantes sobre, se eu não me engano, a especificidade é sobre as necessidades, as dificuldades, na verdade, dos alunos e das crianças. É um trabalho bem bacana. Mas nós retomando agora o nosso tema, que são as agremiações literárias, tipo assim, juntos somos mais fortes, e é por isso que a gente se junta, é por isso que a gente conversa, é por isso que a gente se apresenta, isso é muito importante, né? E hoje de manhã com Marisa Jacometo, para quem está entrando agora, Marisa Jacometo, ela é membro
da Academia Luverdense de Letras. No meu Instagram vocês encontram uma live específica que fala da academia, como foi criada, como foi fundada. Já tem a live com a presidente, a Maria Claro, é só vocês procurarem lá e conhecerem a Maria Claro, que ela é a presidente. Hoje estamos aqui com a Marisa Jacometto e nós seguiremos até finalizar a entrevista com todos os membros da academia. Nessa questão da Academia Luverdense de Letras, Marisa, qual que é a importância da Academia Luverdense de Letras para você, para as letras, para o Brasil, para Lucas do Rio Verde, e como foi que foi feito o convite, como você entrou e qual a importância da Academia Luverdense? Vamos falar da agremiação literária agora. O que você tem a nos dizer? Tá. Antes de responder, de falar sobre isso, você lê o nome dos participantes. A Júlia Balizardo é minha sobrinha, minha afilhada maravilhosa, a princesa magnífica da Dinda, né? E essa menina, ela tem um futuro promissor na escrita, inteligentíssima, né? Ela é aqui de Lucas? Ela é aqui de Lucas? Mora aqui em Lucas, isso, mora aqui. Júlia, querida, faça parte do Clube do Livro, que nós temos o Clube do Livro, já foi feito um trabalho, o primeiro livro de poemas dos integrantes do Clube do Livro, é um canal para ela se iniciar conosco lá. Isso. Que bom. E você leu o nome de alguns participantes. O Matheus Simili foi meu aluno na faculdade. Legal. O Gustavo Lisboa foi meu aluno. E quando era meu aluno, todas as semanas me pedia indicação de leituras. Enfim, se tornou um apaixonado pela educação, por estudar. A Legacy Consultoria, a proprietária, foi minha aluna de graduação, de pós-graduação. Então, estou muito feliz desses jovens estarem assistindo essa live hoje, no domingo, né? Muito bom. Isso representa a importância que você fez e você tem na vida dessas pessoas. Isso é magnífico. E eu vi que também, agora há pouco, entrou a Andriele também, foi minha aluna, muito feliz. Andriele Batista, né? Isso. Obrigada, Andriele, querida. E quando a professora Renata colocou ali que quando a família não incentiva é o professor, né? Por isso que eu fiz questão de colocar essa obra. Foi a turma que se formou, né? Que se graduou, terminou em 2019, colou grau em fevereiro de 2020. Quando eles estavam, os que foram meus orientandos, eu os desafiei a fazer a melhor escrita, a superação da escrita, que nós buscaríamos a publicação de um livro. Então, esse livro tem a minha participação na organização e na orientação das pesquisas deles, mas eles se superaram em todos os sentidos. E aí, eu disse para eles ganharam a estatueta do Oscar, né, ou do Grammy, passaram pelo tapete vermelho, a coroação foi que realmente nós tivemos a publicação do livro. Que lindo. Né? E todos esses alunos me orgulham demais, são minhas paixões, né? Mas sobre a Academia de Letras, eu acredito que foi em 2008, mais ou menos, que eu conheci a Maria Claro na escola, onde eu estava fazendo uma assessoria para a Secretaria de Educação, e a Maria Claro me colocou essa intenção que ela tinha da Academia de Letras, né? E naquilo e que ela via que eu poderia ajudá-la nisso. E aí nós começamos, parávamos, né? Porque existia assim
vou dizer, uma dificuldade quando você fala para as pessoas, ah, que legal, uma academia de letras, eu quero participar. Mas aí, quando você coloca quais são suas responsabilidades em fundar uma academia de letras, ah, não, eu não tenho tempo para isso, não quero, né? Enfim, e com todo esse incentivo, e eu dizia para ela, né, mas Maria, claro, eu não tenho esse tipo de escrita, e ela dizia, não, mas a tua contribuição vai ser em um outro sentido, e até que a nossa Academia de Letras, ela saiu do papel. Hoje, a minha função, eu ocupo a cadeira número 3 na Academia de Letras, e a minha função, eu sou a conselheira, né? E ajuda, assim, em muitas questões de projeto. Então, por exemplo, eu faço os pareceres sobre essas propostas, né? Faço realmente a parte do conselho. A importância para Lucas do Rio Verde, eu digo Lucas do Rio Verde e a nossa região, onde não temos a academia implantada, é muito grande na questão de fomentar a cultura, de incentivar outras pessoas a querer fazer parte e, principalmente, levar isso para os jovens. No início, né, que nós temos para outubro, isso vai ser de extrema importância para toda essa região onde Lucas do Rio Verde pode abranger. E pode ser daí que a gente desperta o interesse e a vontade da escrita. Então, eu vejo a importância muito grande da Academia de Letras e de termos pessoas que abracem a causa. Por quê? Para dizer que não vai dar certo, temos muitos. Para apoiar, temos poucos. Né? Bem assim. Bem assim. Bem e aí assim. nós precisamos de pessoas que não desistem, que abracem isso. Quanto à questão das agremiações, então eu faço parte da Academia de Letras Luverdense, mas o meu contato com a escrita, ela não se limita a isso, né? Como a minha escrita é científica, eu faço parte de muitas revistas científicas, né? Então, por exemplo, principalmente os professores conhecem de universidade, sabe o quanto eles têm que publicar em revistas qualificadas, A1, B2, né? O Qualis. Qualis, isso o mesmo. Qualis. Então, tem algumas revistas que eu faço parte do conselho editorial e muitas revistas, tanto no Brasil quanto no exterior, que eu sou parecerista, né? Dessas revistas. Faço parte de alguns grupos de pesquisa. Então, a questão dessas, vou chamar agremiações, elas são muito presentes na minha vida, né? E a questão da escrita e da leitura, eu sempre digo, e os meus, que foram meus alunos, vão se lembrar muito bem do que eu vou dizer aqui. Eu sempre digo que nós temos que ser profissionais especialistas, sim, em uma área, mas nós temos que ter um conhecimento generalista. E para termos esse conhecimento generalista, nós também precisamos ter uma leitura eclética. Quando eu vou conversar com alguém, eu preciso sim saber o que está acontecendo no ambiente externo. Então, eu vejo que hoje essas cadeiras que foram ocupadas na Academia Luverdense de Letras, ela é de extrema importância, porque ela tem a mim, que tem uma escrita científica, ela tem a Vera, que tem uma escrita jornalística, informativa, e ela tem a Maria Claro, que tem a escrita da poesia, ela tem a Solange, que tem uma literatura infantil. Então, essa questão dessa composição eclética
é a que vai fazer a grande diferença para o nosso município e a região em que estamos inseridos. Bacana, Marisa, obrigada. Seria assim, eu quando reflito sobre as que eu já faço parte e os convites que eu recebo, eu entendo que, obviamente, principalmente você também, mesmo nessas científicas, como você diz, quando nós somos convidados pela análise do nosso currículo e do que nós escrevemos, autenticar as nossas obras, né? Então, tipo assim, caramba, eu escrevo bem, porque eu estou sendo convidada a participar de uma academia em que eu serei um componente também dessa estrutura acadêmica. Então, isso para nós, a gente sempre diz assim, é gratificante e honroso. Mas é importante para quem é da área, que é da área das artes, das letras, das ciências, e quando for convidado para essas agremiações, eu lembro da minha primeira, que é assim, a gente fica, nossa, né? Mas é muito importante nós pensarmos também a segunda parte que você falou. Você comentou muito bem isso, que é a questão da responsabilidade. Nós não entramos nessas agremiações apenas para a nossa honra. É para a nossa honra, sim, autentica as nossas obras, obviamente, mas nós temos uma responsabilidade de representação, de representar bem, de bem produzir, e dentro dessas agremiações tem funções, tem presidente, vice-presidente, tesoureiro, enfim, é uma instituição que precisa funcionar. Sim. Como se vocês assistirem a live da Maria Clara, que foi presidente, ela explica muito bem isso sobre a Academia Luverdense, que é um processo que vem de longo prazo, de muitas conversas, de muito desejo que ela existisse. E no papel, na verdade, no escritório, ela foi registrada em 2010, se eu não me engano, sim, foi 2010, e apenas em 2020 que os primeiros acadêmicos tomaram posse. Então, assim, é um trabalho, é uma responsabilidade, é um envolvimento, não é simplesmente, ai, que bom que eu faço parte, eu estou lá, tem meu nome lá no mural. Então, são agremiações, por isso que eu fiz a pergunta da importância que isso tem na comunidade. Obviamente, é tudo que a Marisa falou, e eu acrescento assim, quando pessoas do mesmo, que se identificam com o mesmo produzir, digamos, para a vida, né? E se juntam para fortalecer, todos ganham. Ganha a pessoa que faz parte dessa agremiação, ganha o município e ganha a sociedade, porque o propósito sempre é construir algo melhor. Sempre é colocar as nossas produções como elementos de construção, de colaborar com uma construção melhor. Então, isso é muito bacana. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei em Lucas, que eu morei em Sinop até dezembro, e eu cheguei aqui em janeiro. E uma coisa que eu digamos assim, eu circulava um pouco aqui, era no Rotary, porque o Rotary ele é internacional, então os eventos rotarianos a gente fazia em todo o nosso distrito, 4.440, e foi fácil, então, tipo assim, transferir do Sinop para cá. Mas o restante eu fui garimpando e descobrindo essa Lucas do Rio Verde, e eu não canso de repetir. Eu me surpreendo positivamente com Lucas do Rio Verde no momento que eu encontrei uma Academia Luverdense de Letras, eu encontrei um clube do livro. Então, assim, dentro da minha área, Lucas do Rio Verde, em termos de educação e de cultura, está muito bem posicionada. Tem um trabalho da Annelise na biblioteca pública daqui, que eu digo assim, as bibliotecas públicas, muitas delas, elas têm aquela função, eu abro e fecho, as pessoas vêm retirar livro gratuitamente. Mas a Annelise está fazendo um trabalho muito diferenciado na biblioteca aqui, então eu acho que Lucas do Rio Verde tem esse time assim, muito bacana que eu gostei. E antes de ir para a próxima pergunta, eu quero então agradecer as pessoas que entraram depois, agradecer novamente a Adriele Batista, que eu não havia pronunciado, Legacy Consultoria, que você falou, que é uma instituição que vocês trabalham juntos, a Bruna Garcia, a Rosa Liz, a Aline Rezende, e agora entrou o Guilherme Henrique, muito obrigada, Guilherme, e a Rosimeire. Rosimeire, querida, obrigada, Rosimeire, ela é uma querida lá de
de São Paulo. Rosimeire, diz para nós, se eu não me engano, Rosimeire, você é de Presidente Prudente, hein? Eu acho que você é da terra da Marisa. Eu sei que ela é de São Paulo, a Rosimeire, e ela esteve em Sinop ano passado na Blitz Literária da editora Ações Literárias. Eu tenho uma colega. Obrigada, Rosimeire. Tem uma colega da Academia Sinopense de Ciências e Letras, que ela está sendo, eu digo assim, nossa, ela está sendo muito corajosa. Eu não sei se eu faria o que ela faz. Ela abriu uma editora e ela está dando espaço para os novos editores, tipo o meu primeiro autógrafo, para quem tem dificuldade de publicação. Ela publica em poucas tiragens, ela dá suporte para tudo. E a Dolores Flor, da Ações Literárias. E ela implementou ano passado um evento bem bacana em Sinop, que é a Blitz Literária, que acredito que ela já tenha convidado tanto o Clube do Livro quanto a Academia Luverdense. Esse ano ela se repetirá em dezembro. Teremos a nossa Blitz Literária, eu sou escritora dessa editora. E a Rosimeire, ano passado, veio. Obrigada, Rosimeire. E agora entrou também, bota os óculos, Lene, Zelmânica, Kátia Zelmânica, enfim. Quando tem apelido assim, eu não dá para saber quem é. Mas então, muito obrigada a quem foi entrando. Estamos aqui aos que entraram agora, conversando, Café com Leni, conversa com a Academia Luverdense de Letras, até nós conversarmos com todos os seus membros, ocupantes das cadeiras que fundaram, e hoje estamos com Marisa Giacometto, que também é a cadeira número 3, e para você fechar sobre a academia, depois a gente vai partir para as suas obras, sobre a academia, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre... Quando nós entramos em algumas agremiações, não todas, mas geralmente as academias sim. Nós ocupamos uma cadeira, né, por número, e essa cadeira tem um patrono. Quando nós fundamos a cadeira, nós podemos escolher o patrono. Então, o escritor, ou o cientista, ou o artista, funda a cadeira e escolhe o patrono. E em outras situações, não. Quando você ocupa uma cadeira já criada por outro, que ela é desocupada por alguma razão, você entra ficando com aquele patrono de quem fundou a cadeira. Então, na Academia Luverdense de Letras, você fundou uma cadeira e você escolheu o seu patrono. Quem é e por que você escolheu esse patrono? Bom, eu vou dizer um trecho da poesia dele e as pessoas já vão saber quem é, né? Tá no bom. meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Quem não conhece? Quem não conhece? Uhum. Então, por que essa escolha? Essa escolha foi porque eu fui pesquisar a razão ou a inspiração dele para esse poema. E foi numa fase difícil da perda de um filho dele. Então, essa pedra no caminho, né, foi essa perda dele. E aí, em um momento da poesia, ele diz que ele nunca vai se esquecer dessa pedra, mas que ele tinha que superá-la. E isso eu trouxe para a minha vida. Todos nós temos pedras no nosso caminho e nós temos escolha. E elas são duas. A gente pode optar por ficar do lado de cada pedra e colocar aquilo sempre como uma barreira para a nossa evolução, ou nós podemos escolher vencer aquela pedra no caminho. Então, a pedra pode ser a nossa dor. O ficar do lado da pedra, nós vamos desenvolver o sofrimento sempre. Isso vai nos impedir de seguir adiante. Eu, conseguindo passar por cima daquela pedra, ela não vai deixar de existir, mas eu não vou desenvolver o sofrimento. Então, esse foi o motivo da minha escolha. Eu trago isso para a minha vida e é o que eu tento passar isso, tanto para a minha família, quanto no meu trabalho. Hoje, por exemplo, quando eu faço um trabalho clínico, quando eu faço um trabalho empresarial, sempre no meu trabalho tem a indicação de obras de leitura.
Eu já faço no meu programa as obras que eu indico que vai nos ajudar nesse processo de desenvolvimento, ou cognitivo ou comportamental. E eu trago sempre essa, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. E você tem a escolha de qual lado da pedra você quer estar. Na verdade, é um elemento para a sua expertise, para o seu trabalho. Exatamente. E o Mário de Andrade, ele é um escritor, é o Mário de Andrade, né? Isso. Ele é um escritor, digamos assim, sério, austero, que ele traz exatamente essas reflexões em todas as suas obras, os seus poemas, as suas escritas. Então, saibam, quem é de Lucas do Rio Verde, que é das letras, das ciências, das artes, e que um dia tiver o bônus de ser convidado para participar da Academia Luverdense de Letras, se não fundar uma cadeira que escolhe quando esta número 3 for desocupada, por alguma razão, Mário de Andrade é o patrono. Então, quem se identifica, né, poderá também ter esse bônus de ser o seu patrono. Quero agradecer a entrada aqui, que entrou para nos assistir, Helena Borsato. Ela é a sogra da minha filha, mãe do meu genro, lá de Guaporé, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Obrigada. E o Cláudio Roberto Toma. Esse eu não conheço, não sei se é conhecido seu. Cláudio, obrigada, Cláudio. Ou pode ser... você conhece o Cláudio? Sim, conheço, um amigo, Cláudio. Legal. Obrigada por fazer parte. E a Rosimeire respondeu que não, ela é de Bauru. Obrigada, Rosimeire. Bauru é próximo a Presidente Prudente. É? Legal. Ela é uma poeta. A Rosimeire é poeta. Ela escreve cada poema de amor muito lindo. Obrigada, Rosimeire, por estar aqui. Marisa, vamos seguindo aqui agora em conhecer quem é você. Então, falar um pouquinho sobre as suas obras. Eu li aqui para as pessoas quais são as suas obras e eu gostaria que você fizesse algum comentário sobre elas. Se você tem alguma que queira destacar. Eu sei que você já fez referência àquela produção dos seus alunos, essa você já fez esse destaque, mas para você... fazer uma fala sobre as suas obras e a sua, digamos assim, a sua produção literária, como você produz. Claro que o científico, ele não vai para a linha, você não escreve cientificamente inspirado, você escreve pesquisando, então envolve mais a pesquisa do que a inspiração. Mas falar um pouquinho das suas obras, da contribuição delas, de como você escreve e das suas referências, né? Quais as suas leituras, o que te pauta para escrever a sua literatura? Eu vou destacar o meu primeiro livro, que foi publicado em 2003, que se chama Conflitos Interpessoais no Ambiente de Trabalho. O foco sempre da minha escrita está no desenvolvimento humano, tanto cognitivo quanto comportamental. E esse livro, ele traz, nessa época, havia muitos problemas de pessoas no trabalho com a LER, a lesão por esforço repetitivo. Então, eu fui trabalhar com um grupo de mulheres bancárias para identificar a vivência delas, né? E foi muito interessante como a LER não é algo que se vê, né? É algo que a pessoa sente, então o outro não vê. O sentimento delas era muito forte na questão de se perceber um fardo para a empresa e um fardo para a sociedade, né? Então, eu gostaria de destacar esse, que foi o meu primeiro trabalho. E depois eu gostaria de destacar alguns que nós fomos desenvolvendo com crianças de 13 e 4 anos, já analisando o comportamento na escola, na educação infantil,
Depois, essas crianças já na sua faixa etária de 13 a 17 anos, na sua adolescência, né? O que evoluiu, o que aconteceu, e agora esses entrando no mercado de trabalho. O quanto isso impactou, então, por exemplo, era aquela criança que lá na educação infantil tinha o problema de morder. Mas o que era essa mordida? Era uma agressão ou era uma reação? Então, como é que eles estão hoje no mercado de trabalho? Como é que isso foi no desenvolvimento comportamental? O que afetou positivo ou não positivo na questão cognitiva? E como é que eles estão hoje dentro de uma empresa com outras pessoas? Que Então, isso interessante isso. Eu nunca, assim, quando você imagina uma literatura sobre as relações interpessoais no mercado de trabalho, você imagina que seja o seu comportamento, tudo bem, entre nós, mas pelo que você é no momento, sem ir buscar, sem analisar a causa, seria ir buscar a causa do porquê você reage ou age assim. Muito interessante. exatamente, exatamente, né? Eu trabalho identificando a causa e a consequência que isso vai ter, né? Essa leitura, Marisa, essa leitura, pelo que você fala, sendo pesquisa, ela seria interessante, inclusive, para pais jovens, que tem Sim, crianças. Ela não é uma leitura para empresas, também, tudo bem. também, Ela é uma leitura para empresas, para você entender o relacionamento interpessoal da equipe. Isso é sim. importante, sim. Mas ele é importante também, é uma literatura para pais, não repetirem o que já foi feito. Isso. E Bacana. aí, quando você me pergunta, né, as minhas referências literárias, então, para entender esse desenvolvimento humano, tem um livro que eu digo que ele é de cabeceira, que é da Ellen Bee, que trata desde da gestação, né? Eu lá na vida intrauterina Legal. até a minha velhice e a minha morte, né? Então, a Bacana. Ellen Bee é uma grande referência, Papalha é uma outra grande referência, e para entender esse mundo, e aí, como o Bauman diz, esse mundo moderno e líquido, eu utilizo muito as leituras do Bauman, todas elas, né? Aquela modernidade líquida é fantástica, as relações líquidas é importantíssimo nós termos conhecimento, o mundo líquido é importantíssimo. Eu também utilizo bastante a questão da comunicação não violenta, né? O como trazer isso para dentro é algo que eu me pauto da comunicação não violenta no momento que eu vou coletar os dados, porque também numa pesquisa científica, se eu não cuido com a comunicação que eu utilizo no momento de levantar os dados com o meu sujeito de pesquisa ou com o meu objeto de pesquisa, eu não vou conseguir trazer à tona aquilo que eu preciso. Eu também necessito da comunicação não violenta para o momento que eu vou analisar o dado, eu tenho que me pautar pelo dado, não pelo que a Marisa acha ou pelas minhas concepções. Ali naquele momento, você usou bem a palavra, não é uma inspiração, é um fato que eu preciso analisar. E aí eu preciso daquela questão eclética desse conhecimento de mundo para poder entender, interpretar aquele dado, que consequência ele vai me trazer, né? Eu também trago muito Brené Brown sobre a questão do que ela traz, que é a vergonha e o que é a vulnerabilidade. Então, essas são algumas das minhas referências.
Ah, Marisa, eu estou muito feliz porque são todas as minhas referências. Apesar de eu ser escritora, digamos assim, mais literária dos contos, do poema, enfim, o Brown é cabeceira para mim. Mundo Líquido são livros que eu li quase todos. A Brené Brown também. Então, a comunicação não violenta. Acredito que nós, em todas as áreas, tudo que você trouxe é fundamental, é importante para qualquer área, né? Então, são todas leituras que eu também faço. Que bacana isso. E eu quero aqui fazer uma correção, porque a memória da gente nos trai. A minha me trai com frequência. E eu sei que eu lembrei do Andrade, né, da Pedra do Caminho, e a Vera nos corrigiu ali. Não é o Mário, tá? É Carlos Drummond de Andrade. Obrigada, Vera, querida. Nos ajudar ali, deixar registrado aqui nessa live o patrono da cadeira número 3 da Academia Luverdense de Letras é Carlos Drummond de Andrade. E o argumento que a Marisa trouxe tem tudo a ver com a literatura que ela produz. Obviamente, você trabalha com pessoas, com relações interpessoais, e o Carlos Drummond de Andrade trouxe esse momento da vida dele, que eu acho que é o que nós iniciamos a live fazendo referência a ele, né? Esse momento da perda de pessoas queridas, e que ele colocou como forma uma pedra no caminho. E o que é que você faz com essa pedra, né? Ela está, é um fato, digamos, você vai andando e você vai dar de cara com ela. Ela está, é um fato. E aí o que é que você faz com isso? Isso é muito interessante. Então, pessoas que conseguem dar a volta na pedra, mas há pessoas que precisam de ajuda. E eu acho que é um pouco isso que a Marisa faz, né? Isso. É fazer com que as pessoas entendam que é possível transpor, sim, os obstáculos de alguma forma e não travar sua vida por causa dos obstáculos. Eu entendo, acredito que seja um pouco isso que a Marisa faz. Essa literatura sua, Marisa, é muito interessante. No meu entendimento, a Academia Luverdense de Letras, até agora nós conversamos com duas apenas, com a Maria Clara, o presidente, e você, mas para as pessoas que depois assistirem também compreenderem a consistência dessa entidade, a consistência dessa agremiação, e vocês conhecerem quem são os membros dessa academia, entenderem a contribuição que isso tem na vida das pessoas, que isso tem na cultura de Lucas do Rio Verde, que isso tem na cultura e na construção de um mundo melhor. Porque quando você produz uma literatura, Marisa, pautada no Bauman, na Brené, no Mundo Líquido, uma comunicação não violenta, e claro que está implícito nisso, e está no seu conceito, na sua produção, na sua construção, um mundo melhor, o querer um mundo melhor. E a gente só tem um mundo melhor transformando pessoas, fazendo com que as pessoas sejam melhores. Né? Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela Academia Luverdense ter te convidado. Acho que é um membro que merece estar onde está. E eu só quero fazer referência a duas pessoas que entraram enquanto a gente conversava, que é Evandro Remus e Amandinha Lima. Amanda Lima é uma menina, uma jovem aqui de Lucas do Rio Verde, que ela faz parte do Clube do Livro. Eu a conheci num podcast que eles fizeram, num projeto cultural da Associação Flor do Cerrado, e ela se apresentou como leitora beta. Achei interessante o trabalho da Amanda. Já vou fazer propaganda aqui, Amanda, que eu gostei do seu trabalho. Eu estava em busca de um profissional desses, porque nós da área da literatura é muito interessante que tenhamos esse profissional, assim como é importante que você passe a sua escrita por uma revisão gramatical, ortográfica, para você se apresentar bem. Na área, digamos, do romance, do conto, da poesia, é muito importante esse profissional leitor beta. O que o leitor beta faz? Ele lê o seu livro, lê a sua escrita e vai... Eu fui descoberta, eu te descobri, viu? Ela está dizendo ali. Amanda, escreve ali para nós qual a função do leitor beta. Eu vou tentar aqui dizer, mas vamos ver se eu acerto. Ele lê a sua obra e ele dá o seu parecer.
né? Está legal, não, aqui falta isso, eu senti falta daquilo, esse seu personagem não está bom. Então, o leitor beta, ele ajuda você melhorar, conduzir para um caminho mais do que chegue ao gosto, ao sabor do leitor. Então, a sua obra, ela flui melhor, ela se posiciona melhor, é como o trabalho de um leitor beta. Então, Amandinha, obrigada, querida. E eu digo assim, até no momento, ela é a minha leitora beta. Ela está betando as minhas obras. Obrigada. Marisa, falando, então, você falou das suas obras, falamos da academia, falamos de quem é Marisa. E eu gostaria, então, agora, antes de nós finalizarmos, de nós deixarmos uma mensagem final para as pessoas, que você desse uma dica ou alguma sugestão, o que você tem a dizer sobre incentivo à leitura, promover a leitura. O que você pode dizer aos leitores, adultos, jovens, aos papais, enfim, sobre leitura? Uhum. Bom, aos papais que têm aí as crianças pequenas, já comecem, tem uns livrinhos que são chamados livros de banho, que eles são feitos de desenhos e tem algumas escritas. Já comece a levar isso para o banho do seu filho, coloque na banheira enquanto ele brinca, isso já vai desenvolvendo, né? E depois você vai comprando. Tem um livro que eu comprei para o meu filho e uso com o meu neto, que tem 365 histórias, são histórias curtas. Eu tenho esse livro. Isso. Eu li para os meus filhos e agora está para os netos também. Isso, né? Que você pode ler uma por dia. Exatamente. E que, assim, ninguém pode gostar daquilo que não pratica. Eu só vou gostar de ler quando eu praticar a leitura. E eu vou descobrir qual é o meu gosto literário quando eu for experimentando isto. Então, faça coloque-se uma semana para fazer esse teste na sua vida. Fazer esse teste não, essa experiência, mas seja assíduo, né? E aí você faça isso, faça essa experiência do que é a leitura. E você vai ver que você, quando a gente fala aquela pessoa é tão culta, a cultura, você não precisa sair da sua casa e conhecer um outro local. Você pode se tornar uma pessoa culta de várias formas. E a leitura é uma das melhores formas para te tornar uma pessoa culta. Então, faça essa experiência. Bacana, legal. Marisa, as suas obras, retomando que eu esqueci de comentar antes, as suas obras, elas estão à venda, as pessoas podem adquirir, elas estão em algum site, elas são uma leitura gratuita. Onde que as pessoas encontram as suas obras? Os meus escritos científicos no Google acadêmico, tá? Não é o Google normal, é o Google acadêmico, que ele é destinado a essas publicações. Sim. Esse livro que eu escrevi, que na verdade, organizei com os meus alunos, nós resolvemos colocar como um livro gratuito para incentivar outros alunos a fazer o mesmo. Então, ele está no meu site. O site é marisajacomedo.com.br. Vocês conseguem fazer o download dele, porque ele é um e-book, tá? Este outro, o da inclusão excludente, você consegue comprá-lo pela internet no site da editora, tá? E os outros são... Qual que é a editora? Novas Edições Acadêmicas. Tá. Tá? Essa é uma editora que ela é uma editora alemã, ela está no Brasil e na Alemanha. Então, esse meu livro, ele foi publicado em português para o Brasil, mas ele está traduzido no alemão, onde Sim. ele está
editora. Bacana. Né? Mas hoje, com o advento da internet, assim, eu acredito, o que eu observei? Você digita o nome da pessoa, então você vai aparecendo ali onde você está, né? Então, você Sim, tem o site marisajacumeto.com.br. Qualquer dificuldade, pessoas, vocês podem, deve ter o seu contato, o seu e-mail lá, né? Então, se vocês tem. não encontram alguma obra no site marisajacumeto.com.br, se comuniquem com ela por e-mail, né? Isso. Que aí acredito que seja um caminho fácil das pessoas encontrarem as obras. Eu uso muito o Google Acadêmico. Qualquer assunto que eu pesquiso, que eu quero entender, ou compreender, me pautar, enfim, eu gosto muito do Google Acadêmico, porque lá você sabe que é um produto que foi escrito com base em pesquisas. Não é uma opinião, não é alguém que completou aquilo e que fez um texto no achismo. Então, o Isso. Google Acadêmico uma fonte online que eu indico para as pessoas. Qualquer assunto. Geralmente, eu primeiro digito Google Acadêmico e depois eu digito o que eu quero. Porque lá você sabe que foi produzido com base em pesquisa. Isso é muito interessante. Quero agradecer, então, novamente. Entrou aqui, o pessoal continua entrando. Leonardo Rubro, Lilian Rigigi e a Selma Fávero. Selma, obrigada, querida. A Selma é minha cabeleireira lá em Serafina Corrêa, onde eu fazia meu cabelo lá. É uma pessoa muito querida. Ela foi vereadora, ela é do Rotary também, companheira rotariana. Obrigada, Selma. Beijo para vocês. Se cuidem. Beijo para o meu povo querido lá do Sul, Serafina. E dizer, então, vou aproveitar também para informar a todos os nossos leitores que as minhas obras eu comecei a produzi-la em e-book. O que é possível subir na Amazon em e-book, que as pessoas possam ler, que é uma leitura boa para um e-book, vocês encontram lá na Amazon. É só digitar meu nome, Lene Zilioto, na Amazon, que vai aparecer as obras. Eu já subi esse livrinho de poemas que está aqui, mas é muito interessante o que tem lá, que eu gostaria que fosse para o mundo, que eu acho assim, um trabalho que eu fiz. E que para mim é muito gratificante, que eu divulgo sempre que eu posso, as entrevistas que eu fiz com as mulheres que contribuíram com a construção da história de Nova Mutum e de Sinop. Então, de Nova Mutum eu entrevistei 32 mulheres e produzi o livro O Brilho de Estrelas Imortais, e de Sinop foram 62 mulheres. O de Nova Mutum eu não tenho aqui para mostrar a capa, mas o de Sinop é esse aqui, O Brilho de Estrelas Imortais. São livros grandes, de quase 500 páginas, são livros caros, que custam mais de R$100 se fosse comprado impresso, mas como é um livro de pesquisa, de fonte primária, de testemunho do desbravamento, ele fica bem bacana em e-book. Então, ele está na Amazon em e-book, num preço bem acessível. Acabou de subir agora em março esse ano. E também tem na Amazon, mas o que eu descobri? Leitores que estão aqui e escritores também, porque tem muitos escritores assistem às nossas lives depois, porque gostam de ouvir dicas de produção da sua leitura e literatura. Então, são aprendizados que eu estou tendo, principalmente agora que eu estou dedicada à literatura, né? Graças a Deus estou me dando esse luxo de só ser escritora. E eu lancei esse livro aqui infantil, bem para o seu netinho, bem bonito. Pirulito Rodapé. Ele é um livro infantil para crianças de 3 a 6 anos e ele está em 6 idiomas: português, inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. E o que eu descobri? Ele está na Amazon, que vocês podem baixá-lo na Amazon. Olha, ele é muito lindo, umas aquarelas bem bonitas, mas o infantil não dá para deixar na Amazon. Então, a criança precisa do livro físico. Obrigada, Karina. A Karina acabou de entrar. E o que eu descobri? Nós, escritores, temos... na parte científica não é tanto, mas a parte da literatura, essa outra literatura, a dificuldade é você imprimir o livro e vender. Esse é o maior desafio do escritor, né? A impressão custa cara, você manda imprimir independente, aí você tem que ser o vendedor, e as editoras, os escritores pequenos,
não conhecidos, as grandes editoras não publicam você. Então, publica quem é famoso, publica quem é vendável, e essa é a nossa pedra no caminho. É a grande pedra do nosso caminho. Então, eu estou descobrindo agora como contornar essa pedra e eu quero contribuir com os escritores, porque é bom a gente compartilhar isso. O que eu descobri esse ano? Que há um ano, uma galerinha bem jovem, que eu digo, eles têm uns 20 e poucos anos, eles abriram uma startup brasileira, que eu acredito que seja a Amazon brasileira. Você deixa o seu livro pronto, diagramado, com ISBN, tudo bonitinho, né? Obrigada, Priscila. E aí você envia nessa plataforma, que é a Uniclap. Uniclap, né? uniclap.com.br, é uma plataforma de autopublicação, ou seja, o seu leitor, ele entra nessa plataforma, ele compra o seu livro e eles enviam para casa do leitor, impresso. Então, assim, nós escritores não temos mais aquela pedra no caminho de eu ter que imprimir 500, 1000 livros, 100 livros e eu tenho que distribuir para o meu leitor. Então, essa galerinha entendeu isso, percebeu isso, para eles é um nicho interessante e em um ano eles estão com mais de 37 mil títulos já vendendo nessa startup deles. Então, eu quero deixar dito para vocês, esse aqui infantil, por exemplo, se você quiser para os seus netos também, por exemplo, Marisa, você entra lá nessa Uniclap e já encomenda. Eles enviam aqui para sua casa, aqui em Lucas. Tá? Ele é um livro lindinho para as crianças, é um desafio agora a minha literatura infantil. E dizer, então, que nós iniciamos com essa live hoje com uma reflexão sobre o nosso momento, lembrando novamente que Deus conforta as famílias de todos e o que nós temos para encarar. E dizer da minha alegria de estar aqui, o Café com Leni agora online, enquanto não podemos voltar ao presencial, com a Academia Luverdense de Letras, até nós conversarmos com todos os seus membros. Até o momento nós conversamos com a nossa presidente Maria Claro, hoje com Marisa Jacometto. Quem está entrando agora, muito obrigado. Quem entrou desde o início, muito obrigado. Estarem aqui conosco num domingo de manhã. E também depois quem vai assistir depois essa live aqui e vai aproveitar tudo que a Marisa trouxe de contribuição para nós. E leituras, super indico as leituras da Marisa, que vocês encontram então no site dela, marisajacometto.com.br, no Google Acadêmico, digitando o nome dela e os títulos que a gente fez referência aqui. A Selma está dizendo, orgulho em ver uma serafinense brilhando. Obrigada, Selma, nós brilhamos, tá? Todos nós brilhamos. Obrigada, querida. Enfim, é isso. Quero te agradecer, Marisa, pela dedicação, pelo tempo, pelos esclarecimentos e pela sua contribuição. Nessa minha live, que é um pouquinho, mas principalmente pela sua contribuição com a construção dessa sociedade melhor, com a comunidade luverdense, de ter vindo lá de São Paulo para contribuir aqui nesse desbravamento do Mato Grosso, né, que é importante para todos, e deixar então a palavra aberta para você agora para as suas considerações finais desse nosso bate-papo e Café com Leni do dia 30 de maio. Aqui apareceu agora há pouco o nome da Luciane Lázari, foi minha aluna no MBA, é minha orientanda no MBA, mas acima de tudo é uma amiga querida e uma profissional brilhante. Aqui no finalzinho entrou também a Karina Bife, que foi minha aluna de graduação, fez um trabalho final de curso lá, fantástico, né? Muito bom. Ver que elas têm esse interesse em acompanhar uma live onde a gente está falando sobre literatura, sobre leitura, sobre produções. Eu vou te interromper dizendo assim, que se essa galerinha sua está aqui, é porque você pode considerar, Marisa, que você é uma pessoa que inspira. Porque as pessoas não vão seguir se você não deixou marcas positivas nela. Né? Então, obrigada, Karina, como você disse, é porque você inspira essas pessoas. Eu vi, entrou aqui a Karina, a Priscila, entrou também Pellegrini, Priscila Pellegrini, né?
E depois entrou também Luciane Lazar, tá? Ela está repetindo. Enfim, obrigada. É isso, eu acho que é porque você inspira, mas continua nas suas considerações. Lene, parabéns por essa tua iniciativa de fazer o Café com Lene, né? É muito importante esse trabalho que você faz, toda essa sua participação e principalmente essa abertura que você está trazendo das pessoas apresentarem um pouco da sua contribuição e convidar outros a fazer parte disso. É muito importante. A única coisa que ninguém pode tirar do ser humano é a educação dele. E essa educação depende de cada um como conquistá-la. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Foi maravilhoso. Me coloco à disposição para quando você quiser ter um outro bate-papo tão agradável como esse. Muito obrigada, obrigada a todos que participaram conosco, aqueles que vão assistir essa nossa conversa e quiserem falar um pouquinho mais sobre essas obras ou sobre outras que querem nos indicar para contribuir, sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Imagina, Marisa, eu que agradeço muito. Você me passou agora uma ideia aqui, porque assim, eu sou escritora, digo assim, a minha literatura é poesia, infantil, enfim, mas eu sou apaixonada pela escrita científica, sim, né? Eu tive polos de ensino à distância no Rio Grande do Sul 2, com graduação e com pós-graduação, e eu que coordenava tudo, então eu orientei muito o TCC. Eu também produzi 3 livros das minhas alunas de pós-graduação, amei fazer a minha dissertação do mestrado, e eu cursei as disciplinas de doutorado em Buenos Aires, eu só não escrevi a tese para escrever o livro das mulheres de Sinop. Então, eu sou uma apaixonada pela escrita científica, por isso que eu abro esse espaço pelo conceito que eu tenho de juntos somos mais fortes, pelos conceitos das agremiações, não é por nada que a gente participa de academias, é para fortalecer, né, esse trabalho que a gente faz, e esse Café com Leni não deixa de ter esse mesmo propósito, né? As pessoas entenderem que nós nos damos os braços, que nós nos apoiamos e que juntos somos mais fortes. Mas você me deu uma ideia, abriu uma ideia aqui interessante, que eu já vou deixar aberto o convite para você, Marisa. Eu estou agora nessa agenda da Academia Luverdense de Letras, né, que é o propósito. Eu sei que eu vou ficar muito feliz e as pessoas vão ter esse registro de conhecer cada acadêmico, isso é muito importante, e eu me sinto assim honrada e agradecida pelo aceite de vocês, que eu sei que eu fiz o convite através da presidente, mas vocês conversaram, ela disse, Helene, eu vou conversar, e esse é o processo normal. Mas você me deu uma ideia e eu vou colocar na agenda assim, que a gente pode voltar mais um café, pode ser num outro horário, pode ser, por exemplo, uma quarta à noite, num horário que fica bom para mais pessoas, e você estender esse convite de uma live com você para as pessoas que você atende, para os seus alunos, que a gente pode fazer uma live de pergunta e resposta. Eles entram na live e fazem pergunta sobre o seu tema, sobre a sua expertise, sobre esse seu trabalho que você coloca o mundo líquido, que afeta muito jovens, né? Uhum. Agora, esses jovens que vivem nesse contexto do mundo líquido, como eles se posicionam no mercado de trabalho, como que é para eles esse movimento das relações interpessoais, da comunicação não violenta. Eu acho que esse é um tema que interessa a muita gente, principalmente aos profissionais, e a quem precisa se posicionar bem no trabalho, no mercado de trabalho. Então, já fica aqui aberto o meu pré-convite para a gente fazer um bate-papo sobre o seu tema. Eu acho que esse tema é muito interessante e pode ser você trazendo uma explicação mais aprofundada de cada tema e, ao mesmo tempo, a gente abre no dia da live para as perguntas. As pessoas perguntam e você vai respondendo. Isso vai contribuir muito para as pessoas. Então, muito obrigada, Marisa. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Pode falar. Não, eu que agradeço. Joia, obrigada.
E dizer que fica, então, aqui já o convite para a próxima live no próximo dia 6. Se eu não me engano, é com a Vera. Eu acho que é com a Vera. Eu sei que é mais com mais um acadêmico. Então, no próximo domingo, novamente, às 10 horas, Café com Leni conversa com a Academia Luverdense de Letras, entrevistando mais um membro da academia. Muito obrigada, Marisa. Tenha um bom domingo, uma boa semana e que Deus nos abençoe, nos guie, nos proteja e nos console quando encontremos pedras no caminho, Ele nos ajude a entender o significado dela ali e fazer com que a gente siga a nossa vida fazendo sempre o melhor, que eu acho que é o que o universo espera da gente, essa é a nossa missão. Nós viemos para nos melhorarmos e melhorarmos o mundo. Então, muito obrigada, Marisa, querida. Muito obrigada, Academia Luverdense de Letras. E até o próximo domingo. Obrigada. Tchauzinho. Tchau a todos vocês.